Oi, Thaís aqui. Conta uma coisa pra mim. Como que foi a sua infância e sua adolescência? Foi tranquila? Assim, equilibrada? Tudo no seu lugar? As coisas acontecendo num ritmo natural? Tranquilo mesmo? Super saudável? O ambiente familiar? Como foi? Como foi a sua vida? Sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu vou te contar uma história que eu tenho certeza que vai começar a abrir a sua cabeça para você começar a se entender e descobrir de onde vem, onde foi, qual foi o momento que foi registrado determinados tipos de sentimentos, comportamentos e coisas que tem dentro de você e que não são legais. São aquelas coisas assim que realmente desestabilizam e que deixa você sempre oscilando a beça, triste para baixo, deprimido, de repente eufórico, alucinado, de repente é triste, deprimido, eufórico, alucinado, triste, deprimido. Ai meu Deus, tô com medo, tô com dúvida, tô com insegurança, tô desesperado. Sabe? Essa coisa que fica esse fervo dentro da gente? Pois é. Pode ter uma causa lá atrás. E se você estiver consciente disso, se você pegar a sua venda e tirar ela... Eu já falei sobre isso aqui no canal. E tirar essa venda, vai ser muito mais justa a luta com seu inimigo interno, porque você vai estar vendo ele. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a descobrir um monte de pontos lá na minha adolescência, pré-adolescência, infância e minha vida inteira, que me fizeram ser uma pessoa assim, um tanto quanto... Você entendeu, né? E leva tempo pra gente desconstruir, construir uma pessoa nova. Mas eu tenho certeza que isso vai poder te ajudar. Bom, se fizer sentido pra você, compartilha esse vídeo que pode ajudar mais pessoas, né? Dá o seu like e se inscreve no canal, né? Pra você receber nossos vídeos sempre que a gente postar. Fala gente, porque a gente tem eu, mas quem aqui? Ô, Senhor. Vamos lá. Quando eu tinha aproximadamente 12 anos, né? Eu já contei aqui no vídeo anterior que minha mãe era policial. E ela casou-se de novo com uma pessoa, né? Com o marido dela, meu padrasto, policial também. E aí, belo dia, minha mãe, alto nível de estresse. Tadinha, ela só vivia com isso, né? Só convivia com tragédia, com terrorismo, com coisas esquisitas. Você faz uma ideia, uma vida de um policial. Simplesmente... ao longo da noite, nós morávamos num lugar que a gente estava assim um pouco inseguro, né? Porque estava rolando umas invasões lá de casas de noite e surgiu esse boato e minha mãe muito estressada já fazia o negócio ficar bem maior do que era, né? Enfim, e na madrugada eu simplesmente, aos 12 anos, tive uma dor de barriga. Coisa que a gente tem de vez em quando, não é verdade? E aí eu fui pra onde? Pro banheiro, né? Chegando lá, simplesmente estava lá na situação, fazendo bolinho, e eis que escuto um barulho e um sussurro. Eu falei... Eita, será que isso aqui vai dar ruim, hein? Será que é o que é isso aqui? Comecei a ficar com medinho, né? Ainda bem que eu já estava lá no banheiro. Fiquei com medinho, comecei a ouvir coisas, que eu também não sei se eram coisas, mas eu ouvi. Barulho do lado de fora, que lembro que tinha uma vidraça assim, né, ficava, né, dentro do banheiro que dava pro quintal, e eu comecei a ouvir uma coisa, aí eu ouvi do lado de fora, né, que esse banheiro dava pra cozinha, você tem noção? Ai, meu pai. E aí, parou aquele barulho, eu falei, ufa. Ai, ainda bem, né? Não era nada. Eis que de repente... o barulho se intensifica e eu ouço duas vozes. Falei, Carlos... Não tá legal isso aqui? Não tá legal, não. O que tá rolando aqui? Eu vou e pego, abro a porta, boto só a cabeça pra fora, assim, ó, pra ver o que tava rolando. Aí pensa, adivinha, pensa com a tua cabeça. Quando eu coloquei a minha cabecinha, ainda bem que foi devagar, porque se eu tivesse tomado qualquer atitude brusca, eu poderia não estar aqui falando com vocês, não é? E aí, o que eu vi? Os dois na cozinha, apontando uma arma, falando assim... Sai daí! Sai daí! E o outro com um quadro gigante do Pato Donald, tipo...
Eu não sei se estava com de escudo ou queria dar uma raquetada na minha cabeça com aquele quadro, mas foi a primeira coisa que pegaram, a arma e o quadro do Pato Donald. E com aquilo, e aí eu falei, mãe, sou eu. Pensa só na criatura que estava com dor de barriga. Acabou a dor de barriga. Nessa altura, minha avó já acordou, minha avó morava com a gente na época, né? Minha irmãzinha pequena também. O que tá acontecendo? Graça, o que tá acontecendo? Minha mãe, em estado de choque, sentada, né? E falou, meu Deus, eu podia ter matado minha filha. Meu padrasto com a arma na mão, falando assim, pois é. Ainda bem que a arma tava na minha mão, porque se estivesse na sua, você teria puxado o gatilho. E eu... Garota, por que você não falou que era você? A gente perguntou. A gente veio aqui antes, a gente ouviu o barulho, por que você não falou que era você? Não ouvi, mãe. Resumindo essa história... Que bom que eu tô aqui viva, gente! Que aquela arma estava na mão do meu padrasto, que era menos estressado que a minha mãe. Agora é sério. O que a gente aprende com essa história? Eu não sei, eu só sei que a gente precisa aprender a ressignificar. Várias histórias da minha vida eu aprendi a ressignificar. Foram histórias que eu descobri que me faziam muito mal e que me traziam vários comportamentos que hoje eu tenho e que eu não sabia de onde vinha. E aí, através de um processo, né, de voltar mesmo, silenciar, meditar, entrar num processo de descoberta interior, introspecção total. Eu fui acessando os momentos em que eu criei aquele maior gatilho e que hoje era responsável por aquele meu comportamento, aquela minha sensação, emoção, enfim. Então, é isso que você precisa fazer. Vá volte na sua história e observe aonde foram os pontos que não foram muito bem impressos dentro de você. Procure criar formas de ressignificar esse processo. E se você não conseguir todos eles, que é muito difícil fazer isso, faça aquilo que eu falei no vídeo anterior. Aceite, acolha, compreenda e perdoe. Tenha certeza absoluta dentro do seu coração que tudo que aconteceu, independente do que foi para o seu bem. Foi para construir a pessoa que você é hoje. Foi para construir tudo o que você viveu depois daquilo ali. E por pior que a gente ache que foi a nossa história, pode ter certeza que no final, eu não diria no final, mas em um determinado momento virão grandes insights, virão grandes respostas e que a gente vai falando assim, caraca, agora isso faz sentido. Agora eu entendo o porquê que aquilo aconteceu. A gente nunca vai saber quando que esses momentos vão chegar. A nossa parte é aprender a nos perdoar, aprender a silenciar, a meditar, a ouvir a voz do nosso coração e entender quando que o universo, Deus, seja a forma com que você quiser falar, sua divindade interior, quando ela se comunica com a gente através das nossas intuições. A gente precisa estar atento às respostas da vida, que às vezes ela é muito mais esquisita, muito diferente das respostas do mundo, mas é aquela que faz sentido para você. Então abraça ela, acolha aquilo ali e deixa para lá, deixa aí. Tudo que resiste, persiste. Então deixa aí. Solta, porque um dia vai fazer sentido para você, para o seu crescimento, assim como tem feito para mim, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído para que de alguma forma você consiga acessar aí o seu passado, a sua memória e para um processo de cura, não para um processo de tortura, de tristeza, de mágoa, não, mas para um processo de autocura, tá bom? Um beijo ninja para você e vamos juntos pro próximo nível. Tchau!